Passou uma excepcional noite de sabadão. O que será que você está fazendo agora, né? Eu tô aqui transbordando na sua vida conforme eu me comprometi que faria todos os dias, mas independente se você tá vendo isso hoje, ou na madrugada para o domingo, ou em algum momento da semana, não tem problema. Talvez você esteja vendo no futuro muito distante, né? Vai saber. É, é interessante, né? A cultura judaica, que é a cultura que deu origem à nossa, ela observa o Shabá, período de desfrute, de repouso, né? De ausência de trabalho, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado para domingo, né? E é interessante que a primeira coisa que aconteceu, né, quando a gente pensa nessa construção cultural, né, observando a narração bíblica, novamente, se você torcer o nariz, para, a gente não está falando de religiosidade, não está falando de, enfim, qualquer coisa aqui, mas observe mesmo como um documento histórico, tá? Se você tem essas questões ainda. Se não tem ou deseja desafiá-las, assista a série Acorde o Sol, que vai acontecer aí ocasionalmente. Mas se você observa, né, esse início de história que deu origem à nossa cultura, o primeiro fator, ou vamos dizer assim, o primeiro pecado, não foi, como alguns dizem, a desobediência, mas a ausência do desfrute. Então, o que que foi a primeira coisa? Não, foi desobedecido, comendo do fruto da árvore da vida, eh, aliás, da árvore do conhecimento, né? Não, não foi isso. A primeira coisa foi a negação do desfrute. Porque se você observar a história, o primeiro homem e a primeira mulher, eles tinham à disposição uma plenitude de comunhão com o Criador e eles poderiam estar todos os dias ali com ele, consultando porções da sabedoria todos os dias. Mas eles queriam aquele fruto para eles, né? Para que eles tivessem então um conhecimento alargado e dominar todos os códigos da terra. E se você desenrolar e ver os capítulos seguintes, você vai ver que de uma capacidade muito limitada dos primeiros, né, em termos de, técnicas e tudo mais, poucas gerações depois eles estão produzindo instrumentos musicais, trabalhando minérios da terra, então, realmente na árvore do conhecimento havia conhecimento. A diferença é que eles trocaram, né, aquilo que era a possibilidade de uma conexão com o eterno por aquilo que, estaria dentro do seu próprio governo. Fica isso aí como uma curiosidade para você pensar a respeito, né, e entender que o desfrute, na verdade, é algo muito importante. Então, tomara que você esteja mesmo nesse momento aí, desfrutando com a sua família. Eu, tive um dia muito bacana com a minha também, meus meninos já estão dormindo, a minha esposa está na igreja, né, daqui a pouquinho a gente vai estar junto para conversar, assistir um filme e tudo mais. Bom, eh talvez seja meio pesado tocar nisso hoje, nessa circunstância, mas você já reparou que muitas pessoas elas congelam no tempo? E não é uma coisa boa. Não estou falando daquelas pessoas que parecem não envelhecer, embora tenha uma pequena conexão com isso. Mas existem pessoas que pararam em um dado momento e não avançaram mais. Talvez você conheça a história com certeza você conhece, né, o mito, né, greco-romano de Narciso, o menino que encontrou, né, um lago que uma deusa colocou no caminho dele, ele se apaixona pela sua própria imagem, até que ele definha consumido, assim, pelaquela obsessão de si próprio, né. Daí que vem o termo, narcisista ou algo narcisístico, né, que tem a ver com si próprio. Esse mito ele deu origem a uma história muito interessante na literatura, que é o retrato de Dorian Gray. Talvez você já tenha lido, ouvido falar na escola ou até visto o filme, né. Os princípios são muito parecidos e o Dorian Gray, ele troca a sua alma por um retrato, de forma que, eh, tudo que aconteceria com ele passa a acontecer com o retrato desde que ele não olhe. Então ele troca a sua alma por essa condição, que quando ele olhou o retrato pela primeira vez, ele se sentiu deslumbrado com aquilo e, né, sentiu uma tristeza muito grande, porque ele envelheceria, decaderia e o retrato estava congelado para sempre no tempo, né, no ápice da sua juventude. Então ele, expressa que ele trocaria tudo por aquilo e de fato troca.
mas como ele se torna alguém, sem alma, alguém desanimado, ele passa a cometer uma série de crueldades, né, ele não tem mais aquele, aquele calor humano, né, então isso tudo vai sendo transferido para o quadro, até que chega um ponto que isso é insuportável e ele precisa olhar, e aí quando ele olha, ele se aproxima do fim de uma maneira muito terrível, né, muito mais terrível do que se tivesse seguido o curso normal da história. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é possível que você em um dado momento tenha feito seu próprio retrato. E isso é natural, porque se você passou por alguma coisa, vamos dizer assim, você passou por um dragão que te queimou, você não quer reencontrá-lo. Lembra que na história do Peter Pan, o tempo arranca um pedaço da mão do Capitão Gancho? E você sempre fica protelando esse encontro. E isso é natural, porque quando tem algo que nos machuca, a nossa tendência é fugir disso. Não pelo fato em si, mas porque olhar para este fato traz a nossa consciência de que existe maldade ou malevolência no mundo. E isso é uma realidade que nós estamos dispostos a desconsiderar, a não querer ver, porque ela vai nos lembrar da nossa própria dor, bem como apontar para o fato de que enquanto estivermos vivos, nós enfrentaremos níveis de malevolência, níveis de injustiça e níveis de coisas que ferem a nós próprios, aqueles que amamos e aqueles também que desconhecemos. Mas pouco a pouco você deve enfrentar o dragão que te queimou. É, naturalmente que você precisa ter cuidado, você precisa ter critério, e eu sempre vou recomendar que você vá até uma psicoterapia, para que você possa ter ações de enfrentamento. Veja, eu não tenho a pretensão de falar muito a respeito de ansiedade, eu sempre procuro ser muito cauteloso com as pessoas que sofrem desse mal. Mas perceba que a ansiedade ela é um sintoma de medo, e ela é sintoma de medo que coloca você no 2x aí para o futuro. Então, o que que acontece? Você está com medo de algo que está para acontecer, o que você acredita que vai acontecer. Não estou te dando uma receita, mas reflita. Você precisa pegar esse medo, reconhecer, dar nome a ele, entender que aquilo é o que te amedronta. A partir disso, você começa a desmontá-lo em pequenas coisas, em pequenas etapas. Afinal, se ele é relativo ao futuro, ele é uma construção. Então você vai começar a desmontar e ver as pecinhas que ele é formado. E aí você encara pecinha por pecinha, né. As pessoas que, eh, falam em público com tranquilidade, né, eu, nunca falei para um estádio até hoje, né, mas eu já falei para 800, para 1000, para 5.000 pessoas. A primeira situação dessa eu tinha 10 anos de idade, eu apresentei um teatro para 5.000 pessoas. E o segredo para que você não trave diante dessas coisas, eu até trato isso no curso de oratória, é que você entenda que você está se comunicando com cada pessoa de cada vez. Se você sabe falar com uma pessoa de cada vez, você consegue conversar com uma pessoa de cada vez, você vai conseguir fazer isso com uma multidão, olhando para cada uma, olhando para cada quadrante, olhando para aquele coletivo que elas se tornam quando elas estão todas juntas, né. Então, você precisa desmontar esse medo em pequenas coisas, porque aí você consegue enfrentar. Não é que você vai se tornar menos medroso, é o contrário, você se torna mais corajoso. Porque ser menos medroso é quando você fala: "Não, isso aqui não era tão esse bicho não era tão feio", mas não é isso que acontece. Você fala: "Não, realmente existia perigo aqui, mas na verdade eu sou muito maior e muito mais, tenho muito mais potência para enfrentar isso do que eu imaginava". Hoje eu estive me lembrando do primeiro terapeuta que eu consultei quando eu tinha 14 anos e estava completamente destituído de referências. E e eu não consegui chegar à conclusão até agora se ele era o pior de todos ou se o miserável era um gênio. Porque eu tive poucas sessões com ele, e ele fez um paralelo com os livros que eu estava lendo na época e me recomendou uma série de livros que não tinha nada a ver, né, porque eu lia muita ficção, ele me apontou para os primeiros livros de filosofia que eu vi. Foi nessa época que eu comecei a me interessar, na época pela neurociência, né,
e comecei a entender um pouquinho mais sobre a filosofia, né, que o que que ela investigava a respeito do cérebro no início, alguns comportamentos tribais relacionados ao cérebro, até, enfim, coisas um pouco mais pontuais e menos assustadoras que eu estudo hoje em dia. E esse cara causou uma confusão terrível na minha cabeça com esses livros. Só que hoje eu entendo que talvez, caso a opção do gênio tenha sido a correta, ele tenha procurado promover uma completa desestrutura nas minhas bases, para que eu parasse de me apegar àquele retrato congelado que eu tinha em certo momento da minha vida e passasse a realmente desestabilizar toda aquela visão de mundo e começasse a construir a partir daí. O meu livro assustadoramente está indo para essa direção, tanto que ele mudou de nome, né, mas eu não vou te contar ainda qual vai ser. Mas ele está indo justamente nessa direção de, pessoas que foram carentes de referências, mas que existem recursos, dispõem de recursos e estratégias para ir construindo a sua imagem e construindo a sua narrativa. Eu tive a oportunidade de participar de um desenvolvimento de um trabalho científico que tratava de, pacientes que foram institucionalizados, ou seja, pessoas que foram internadas, né, para tratar distúrbios mentais. E uma coisa que o estudioso na época deixou evidente, né, eu tive a oportunidade de traduzir esse trabalho para o inglês, é que a institucionalização ela estava muito relacionada à história que alguém contava. E eu percebo que isso, na verdade, está presente em todas as nossas vidas. Nós somos a história que nós contamos. Hoje eu consigo contar os mesmos fatos para alguém. A vivência que eu tive, a vida que eu tive, ela continua sendo a mesma. Então eu vou ter os mesmos fatos para te contar, mas a maneira que eu vou contar vai ser diferente. Aquilo que eu contava, me vitimizando e esperando, brincar, antigamente, na minha adolescência, no início da minha vida adulta, hoje eu relativizo como coisas que talvez nem eram tão pesadas quanto pareciam, ou coisas que de fato eram muito pesadas e muito difíceis e que foram ressignificadas, que trouxeram lições, que trouxeram aprendizado, crescimento e um desenvolvimento que me permite hoje, inclusive, impactar a vida de algumas pessoas. Isso ainda acontece de uma forma muito modesta, eu te garanto, perto de tudo que nós vamos alcançar. Talvez esse grupo de WhatsApp, ele eventualmente, deixe de existir nesse formato, mas o transbordo se torne algo muito maior. Porque eu entendo dentro dos ciclos da vida que esse momento que eu tô, ele é um momento de aprendizado. Então ele não é um momento de exponencialização. Nossa vida obedece a alguns ciclos, onde no início deles você tem aprendizado, no final deles você tem desfrute. E ele tem etapas aí no meio. Eu entendo que hoje eu vivo, um período muito intenso de aprendizado, mas que me traz a consciência dessa dívida que eu carrego em transbordar e por isso isso está acontecendo, né. Mas, a intenção e o alvo e o propósito são justamente chegar a muito mais pessoas. E se isso tem feito sentido para você, então, a partir de agora eu queria que você começasse a convidar pessoas para partilharem disso. Eu não vou virar mendigo de like, nem vou fazer cenários e coisas mirabolantes para me tornar um youtuber, porque não é esse o meu propósito. Meu propósito é alcançar a vida de pessoas que encontram sentido nas coisas que eu tenho para dizer e as coisas que eu tenho para dizer, elas estão escritas dentro de mim, numa história que eu vivi, alguém que, realmente obedeceu ao Lech Leha, né, e mergulhou para dentro de si próprio, tá bom? Então, se você acha que isso tem feito sentido para você e você acha que outras pessoas podem, encarar isso dessa maneira, eu te peço que compartilhe então, que leve, esse vídeo a pessoas específicas. Não poste nas suas redes sociais, não poste em status, mas eu quero que sim, que se está fazendo sentido para você, que você direcione a pelo menos mais uma pessoa, convide essa pessoa a entrar no grupo e, por favor, me passe seus feedbacks, me dê as suas, sugestões de perguntas, de temas que nós poderíamos trabalhar aqui. Eu estou obedecendo aquilo que está no topo, que está na borda, né, então eu realmente venho aqui e derramo aquilo que está na minha mente e todos os dias eu tenho algo a dizer. Mas, muitas vezes isso vem também de coisas que as pessoas comentam comigo no dia a dia e ficam na minha mente. Se você tiver e não convive comigo no dia a dia, fique à vontade. Vai ser um prazer, porque afinal de contas, estamos juntos até depois do fim.